E adivinha, olha a novidade, olha a surpresa. O campeonato, mais uma vez, sorri, dá uma gargalhada para o Bahia. Bahia, você está com muita sorte. Assim como estava acontecendo com o Sport na Série B. O Sport tropeçava, os concorrentes também. E o Sport ia tropeçando, tropeçando, tropeçando. E os concorrentes também, mas chegando, se aproximando, cada vez mais. Só que chegou um momento que a tromba chegou. Não adiantou mais contar com a sorte. O Bahia foi ultrapassado na tabela de classificação? Ainda não. O Sport foi. O Sport já está fora do G4, em quinto, com vaga para cair para sétimo já. E praticamente se tornar quase que irreversível a chance de voltar para a Série A. O Bahia ainda não está nessa circunstância, está fora do Z4, mas é aquilo. O Cruzeiro e o Vasco têm jogos a menos em relação ao Bahia. E a sorte ontem sorriu mais uma vez. Primeiro, o Cruzeiro, eu já venho falando para vocês, é um time horroroso, como eu já venho falando para vocês faz o quê? Uns 5, 6 meses, por volta disso. O time é horroroso, inqualificável, e ainda mais contratou o Zé Ricardo, que é um técnico de Série B, gente. Eu venho falando isso para vocês todo o vídeo que eu falo do Cruzeiro. Mas beleza, o enredo do jogo, um primeiro tempo ridículo, ainda bem que eu assisti ali 20, 30 minutos, depois eu desliguei, eu falei, meu irmão, não vou assistir isso aqui mais não, pô. Vou perder meu tempo não, vou estudar, fazer outras coisas, depois eu volto para pegar a reta final do jogo. Voltei pegando já na reta final do segundo tempo, aos 30, 32. E na reta final o Cruzeiro acha um gol, com um cruzamento de William, Bruno Rodrigues chuva 1-0 aos 38 do segundo tempo. E com esse resultado o Cruzeiro iria a 40 pontos, ficaria 3 pontos de distância do Bahia, o Bahia cairia em uma posição, o Vasco também, e o Cruzeiro com um jogo a menos contra o próprio Vasco, no confronto direto. Ou seja, péssimo resultado para o Bahia. Só que aí, por causa de, sei lá, 10 centímetros, 5 centímetros, Bruno Rodrigues estava impedido, o pé dele estava um pouquinho na frente. E aí foi assinalado impedimento pelo VAR. E 5 minutos depois, sai o gol do Coritiba. Cruzamento na área, Robson, chuva. 1-0 Coritiba, Cruzeiro perde mais uma. Mas o jogo não tinha acabado. Quando sai o gol de Robson, a torcida do Cruzeiro invade, tava tendo treta ali da máfia azul com o Império Alviverde, alguma coisa assim, né? Império Verde, sei lá. As torcidas organizadas do Cruzeiro e do Coritiba tretando. E a torcida do Cruzeiro tomou um apavoro. Saíram correndo, pô. Tem até meme aí nas redes sociais falando que a máfia azul tá correndo tanto que é capaz de já ter chegado no Mineirão. Isso aí ontem, tá, gente? Então, assim, teve muita confusão, pancadaria ali no gramado, e o Cruzeiro, além de perder o jogo, tende a ser punido, tá? Não vai ser uma punição por pontos, porque o que é que o Cruzeiro vai perder no jogo de ontem? Já perdeu o jogo, não tem o que se discutir mais. Se o Cruzeiro tivesse vencido o jogo, aí poderia haver algum tipo de especulação maior em relação a isso, mas como o Cruzeiro perdeu o jogo, não tem o que perder os pontos e não ganhou nenhum ponto na partida. Então, perder pontos, a chance é quase que zero, não tem nexo, tá, gente? E outra coisa, eu não acho que deveria ser punido por pontos, mesmo se vencesse o jogo. Porque, assim, o que é que a instituição, o que é que o Cruzeiro pode fazer para controlar uma torcida organizada num jogo sendo visitante? O que é que o Cruzeiro tem de compromisso em relação à estrutura do estádio, à segurança? Não tem compromisso com isso. Quem tem que ter compromisso é o Coritiba. O jogo foi na Vila Capanema, tá? Fazia tempo que eu não via falar o nome Vila Capanema, que é o estádio aí que o Paraná manda os seus jogos, né? A maioria dos jogos. Só que o Paraná acabou praticamente, né? O Paraná praticamente não existe mais. Bizarro, né? Tipo, 5 anos atrás o Paraná ainda era um time bem relevante. Hoje, praticamente, é um time que não joga mais nada. Acho que deve estar na Série D. Então, assim, teve a invasão e aí o Cruzeiro tende a ser punido. Eu vou trazer aqui a informação para vocês, para depois a gente chegar na análise do elenco do Cruzeiro, que é horroroso. Zé Ricardo já era para ter sido demitido, aliás, não era nem para ele ser contratado, e passar o panorama do desenrolar da rodada. O Bahia joga e o Vasco também. E a situação do Cruzeiro tende a se complicar um pouquinho mais, tá? Vamos primeiro para a informação. O Cruzeiro deverá jogar sem torcida na reta final. Perda de pontos é difícil, afirma aí o advogado André, em direito esportivo, foi mal. Acredita que o clube sofrerá uma punição antes mesmo do julgamento, tá? Vamos trazer aqui todo o desenrolar da matéria. O Cruzeiro deverá receber uma punição pesada por parte do STJD, após torcedores do clube invadirem o campo na derrota contra o Coritiba, por 1-0 na tarde deste sábado, no estádio e tal da Vila Capanema. A avaliação é dos advogados André e Gustavo Lopes Souza, especialistas em direito esportivo. André acredita que a Raposa fará os jogos restantes do Campeonato Brasileiro sem a sua torcida e já deverá sofrer uma punição preventiva no início dessa semana,
antes mesmo do julgamento, abre aspas, no meu entendimento, a invasão e a briga são fatos graves, o que deve desencadear numa punição pesada e que pode chegar até 10 partidas. Ou seja, existe uma tendência do Cruzeiro jogar todos os seus jogos a partir de agora sem o seu torcedor. Tá pintando um cenário de terror para a torcida do Cruzeiro, né? Ou seja, de um rebaixamento bem plausível e bem factível de acontecer. Mas, enfim. André acredita, aí deixa eu só complementar aqui, pelo histórico do STJD, André acredita que tanto o Cruzeiro quanto o Coritiba serão enquadrados no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, que fala sobre, abre aspas, deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto. A pena neste caso seria a multa de 10 mil a 200 mil reais e perda do mando de campo de 1 a 10 partidas, provas ou equivalente quando participante da competição oficial. O Coritiba, como mandante, tem responsabilidade pela segurança do estádio, exato, do jogo. Já o Cruzeiro também deverá ser denunciado, já que sua torcida também contribuiu para o evento. Imagino que o Cruzeiro não deve ter mais a presença do seu torcedor até o final do Brasileirão, tá? Essa foi a aspas do André em relação a essa situação. E aí se pergunta sobre a possibilidade de punição ali por perda de pontos. Abre aspas, o regulamento traria essa possibilidade, que poderia ser objeto de análise se a partida não fosse até o final. Se a partida não fosse até o final, aí atingiria a estabilidade da competição e o tribunal poderia tomar uma decisão mais enérgica, mexendo na pontuação. Mas pelo desenrolar dos fatos no campo e pelo histórico do STJD, em casos similares, não acredito nessa possibilidade, avalia André. Se a gente comparar o que aconteceu Sport e Vasco, o jogo ali não acabou, ainda tinha 5 minutos para acontecer. Curioso que foi no mesmo time, né? Esse jogo basicamente ficou paralisado por uns 30, 40 minutos. Aos 45 do segundo tempo, depois do gol de Robson, só que o jogo ele retoma. Não tinha mais quase que nenhum torcedor nas arquibancadas. O jogo retoma e termina o jogo normal, natural. Depois de 30, 40 minutos, dava para retomar o jogo. Os jogadores voltaram e o jogo terminou 1-0 para o Coritiba mesmo. Então, o jogo se encerrou. Então, a possibilidade de perder pontos é zero, gente. É zero. O jogo acabou. O Cruzeiro já perdeu o jogo mesmo. Então, não tem sentido mais nenhum isso aí em relação a... O jogo já tinha acabado. Os caras tendem a tomar a punição ali de público zero nos estádios, nos próximos jogos, e a punição financeira, né? A má notícia é que já no início da semana uma decisão deverá ser tomada devido à gravidade dos acontecimentos, de fato. André aposta numa punição preventiva até o julgamento do episódio. Ele lembra, no entanto, que o departamento jurídico do Cruzeiro poderá recorrer à decisão, tá? Outro ponto importante é que o advogado Gustavo tem a mesma opinião sobre a punição do Cruzeiro. Ficará sem torcida nas partidas em casa, mas não deverá perder pontos. Ou seja, tromba, viu, meus amigos? Se a situação do Cruzeiro já tá ruim, tende a ficar ainda pior. E sobre a escalação, meus amigos, é a mesma coisa. Esse time horroroso, com todo respeito, tá? Tem bons jogadores, tem, mas a maioria é jogador de Série B. Cara, Matheus Jussa é titular desse time. Rafael Elias, o famoso Rafael Papagaio, é titular desse time. Jogadores de Série B. Nicão, em péssima fase há um bom tempo. O próprio, já a gente subiu ali, o Luciano Castan, jogador de Série B também. Então, só no time titular tem 3 jogadores de Série B. Só no time titular aí, e sendo bem generoso, tá? Aí William e Marlon eu gosto, Rafael Cabral, ok. Lucas Silva, vai. Bruno Rodrigues, vai, também ajuda. Beleza. Aí você tem o técnico, Zé Ricardo, que é o técnico de Série B, meus amigos. E eu já falei para vocês, quando o Cruzeiro anunciou o Zé Ricardo, há 2 meses, tem aí posto na minha aba de comunidade. Não estou falando isso aqui hoje, não. O Cruzeiro se torna um candidato para brigar contra o rebaixamento. Eu achava que o Cruzeiro não ia cair, tá? Mas hoje o cenário é catastrófico para o Cruzeiro, tá? Parabéns aí a Ronaldo e os seus comandados, né? Bom, continuando. Aquilo, Anderson, goleiro de Série B, Wesley Gasolina, jogador de Série B, Palácio, jogador de Série C, João Marcelo, jogador de Série B, Matheus Vital, jogador de Série B, Felipe Machado, jogador de Série B, Wesley, jogador de Série B, e Arthur, jogador de Série B. O Cruzeiro montou um elenco de Série B. E adivinha, nesse momento, se o campeonato acabasse hoje, estaria na Série B. Adivinha, né? Tão lógico isso. Pelo percentual não, tá? Porque tem um jogo a menos. Mas pela pontuação e a tabela, sim, tá? E é um cenário catastrófico, porque, assim, qualquer um que projetava o Cruzeiro ficando na Série A, projetava pontuar contra o Coritiba nesse jogo. E o Cruzeiro sequer pontuou.
É um cenário de terror, meus amigos. O Cruzeiro ainda vai pegar o Goiás fora, joga aqui um empate, tá? Joga aqui um empate. Depois disso, o Cruzeiro vai enfrentar o Atlético Paranaense, joga outro empate aqui. Tô sendo até otimista com o Cruzeiro, tá? Perde do Botafogo e vai perder mesmo. E na última rodada pega o Palmeiras. E tem tudo para perder também. Ou seja, é um cenário de terror para o Cruzeiro, de fazer 39 pontos. Mas vamos ser otimistas aqui. Vai, sei lá, ganha do Atlético Paranaense. Velho, o teto que eu tô vendo aqui pro Cruzeiro é 41, pô. Vai, eu vou ser muito otimista. Empata com o Botafogo, já que o Botafogo tá num penhasco também. Cara, sendo muito otimista, o Cruzeiro faz 42 pontos. Só que é que tá o detalhe, meus amigos. A lógica é que o Bahia faça no mínimo 42 para 43, no mínimo. E o Bahia tem mais vitórias do que o Cruzeiro. E o Vasco não vai cair. E essa notícia foi ótima pro Vasco também. O Vasco não vai cair, eu já venho falando para vocês faz 2 meses. O Vasco não vai cair, meus amigos. Falei que ia ganhar do Botafogo, 1-0 ainda, projetei e ganhou. Aí tem essa final de Copa do Mundo aqui, que é o confronto direto entre os dois, né? Faltou simular esse jogo aqui, né? Vai, 43. Acho que o teto do Cruzeiro é 43 e acho que não fica se fizer 43, tá? Faltou esse jogo aí. E aí o Vasco vai pegar o América hoje, tende a vencer e chegar a 40. O Bahia joga em casa, tende a pelo menos pontuar um empate, o projeto pro jogo do Bahia hoje. Aí já passaria o Cruzeiro, distanciaria ainda mais o Cruzeiro na tabela de classificação. Depois o Bahia pega o Corinthians, aí vamos jogar aqui uma derrota. Depois o Bahia pega o São Paulo em casa, joga aqui mais um empate do Bahia. O Bahia pega o América Mineiro fora, joga aqui uma vitória. O Bahia já passou do Cruzeiro, pô. Peraí, calma, vamos aqui. O Bahia já passou do Cruzeiro, pô. Porque aqui na última rodada... Ih, rapaz. O Bahia também não tá tão tranquilo aqui não, tá, irmão? Vai ter que vencer desse jogo daqui na Fonte Nova. Vai ter que vencer um desses jogos na Fonte Nova, cara. Ou contra o Atlético Paranaense, ou contra São Paulo, ou contra o Atlético Mineiro. Mas joga aí um empate nesses 3 jogos. Acho que o Bahia soma pelo menos 3 pontos nesses 3 jogos na Fonte Nova, que são finais para o Bahia. E o Bahia passaria o Cruzeiro. Então a situação é tromba para o Cruzeiro. O Vasco, como eu já falei para vocês, vai vencer hoje do América Mineiro. É muito provável isso acontecer. O Vasco, pela bola que vem jogando aí e tal, pela consistência de um time que não mostra que vai cair, ele vai perder mesmo assim do Atlético Paranaense. Mas ele vai ganhar do Corinthians. E já passa o Cruzeiro. Então, assim, meus amigos, e olha que eu nem coloquei ainda, falta 2 rodadas aqui pro Vasco, tá? Então, assim, a lógica é que o Cruzeiro vai brigar até o final para não cair, e o cenário é trágico. É trágico, viu? Bom, aguardar o que vai acontecer cena para os próximos capítulos. E hoje, a rodada de hoje, se o Vasco vencer e o Bahia vencer, Série B, viu? Provavelmente teremos Cruzeiro e Sport ano que vem, tá? Abraço, gente. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. Só que eu sei, essa série é maluca. O Cruzeiro faz 2 jogos bons, 3 jogos horrorosos. Aí o Bahia, mesma coisa, faz 2 jogos bons, perde, empata, ganha e tal. Aí faz depois 3 jogos bons, ruins. Aí fica nessa loucura. Ganha 3, perde 3, ganha 2, perde 2, ganha 1, perde 1. Fica nessa loucura assim. Aí você às vezes fica mudando ali alguns conceitos. Eu achava que o Santos ia cair. O Santos, quando eu achei que o Santos ia cair, aí o Santos perde mais uma, depois, aí eu, realmente acho que vai cair. Aí ganha 3 seguidas. Aí eu falo, ainda acho que vai cair, mas tá com um cara que não vai cair não. Aí perde 3 seguidas. Agora vai cair. Aí ganha 2 seguidas. Aí já chega a 41. É a loucura da Série A. Aguardar, só sei que nada sei. Tamo junto, gente. Abraço aí pra todo mundo. Valeu.